programa Mais Saúde. E a gente está aqui hoje em ótima companhia com Poliana Maia, que é dermatologista aqui em São João del Rei e também atende nossa microrregião como um todo. A gente está tirando uma série de dúvidas, eu aqui com ela batendo uma bola, relacionadas à prevenção, a como cuidar da sua pele para evitar o câncer de pele, né? Um assunto que virou, né, questão de saúde pública, né, muito sério e grave aqui no nosso país tropical, de muito sol. Poliana, então vamos voltar ao nosso tema aqui. A gente falou muito do protetor solar, das formas de usá-lo, né, de como se prevenir, de como se cuidar a partir dele, mas vamos falar agora de outros, vamos dizer assim, objetos, né, que podem complementar essa ajuda, que é o uso do óculos de sol, né, dos chapéus, das sombrinhas. Eles são importantes, assim, vamos dizer assim, na prevenção do câncer? São sim, porque mesmo que a gente oriente passar o protetor, igual eu falei agora há pouco, 2 em 2 horas, ao menos 2 vezes por dia, às vezes a gente não passa a quantidade certa, às vezes durante o dia a gente lava a mão, passa a mão no rosto, tira o protetor, acaba que fica um pouquinho deficiente essa quantidade, então a gente pode e deve complementar com outras coisas. Um óculos de sol, hoje em dia está muito legal que existem muitas marcas de roupas, não só de roupa, sombrinhas, que tem fator de proteção. O V-Line. O V-Line, por exemplo, que foi uma das únicas que passaram no teste do Fantástico, né? Então, assim, que não são todas que realmente falam que tem. O fator de proteção realmente tem. Então, você pode complementar com crianças, por exemplo, que você passa o protetor e entra na água o tempo inteiro, sai o tempo inteiro, encosta, rola na areia. Então, se você complementa com uma blusinha que tem o fator de proteção, um chapéu, uma viseira, um óculos de sol, uma sombrinha que tem de algodão, por exemplo, de nylon, tudo isso ajuda. Você bloqueia mais e mais vezes a radiação ultravioleta em contato direto com a sua pele. É interessante a gente falar disso, porque muita gente usa óculos de sol, mas o óculos também tem que ser um óculos, digamos assim, eu não vou usar um termo assim mais técnico, mas um óculos que realmente tenha esse fator de proteção também, né? Aí entra numa parte até complicada, porque os óculos hoje em dia tem vários, você encontra tudo quanto é lugar, ali na esquina você encontra, mas se ele não tiver um fator de proteção realmente importante, você pode prejudicar seus olhos, sua vista, seus olhos, né, sua visão. Então é perigoso isso mesmo. Mas tudo isso, eu falo que quanto mais proteção, quanto mais ajuda, melhor. A gente brinca, né? Eu sempre também tenho outros amigos que vêm aqui no Mais Saúde. É lógico que a gente não pode ter a neurose do não sol, né? Porque o sol também é importante pra gente ter vitamina D. Mas a gente chegou num ponto que o sol tá tão intenso que um pouquinho que você anda, você já sente aquele calor intenso mesmo, né, Poliana? Aquele calor como se estivesse queimando. Olha o nosso outono. Tá um verão, né? Um verão prolongado. E eu gosto também de explicar o seguinte, eu sempre pergunto assim pro meu paciente, por que você não usa protetor? O que te incomoda nele? Aí ele vai falar assim, a maioria fala que o que incomoda é oleosidade, ele fica melando, arde, cai no olho, mela minha pele, eu não gosto. Então, eu tenho que explicar o seguinte, hoje, justamente por ter se tornado um papel tão importante, existem 1000 tipos de protetor solar. Para pele oleosa, para quem tem mancha, para quem quer clarear, hoje em dia tem uns protetores até com vitamina C. Tem protetor com base, se você quer ficar bonita. Tem protetor que é específico de água. Tem protetor até que é para tatuagem. Então, assim, a gente tem protetor para todos os tipos. A gente tem itens variados, né, para, vamos dizer assim, para especificidades, né, vontades, questões, né, específicas. Então, não tem assim. desculpa. Não tem desculpa. A gente está recebendo uma pergunta aqui, né, de uma pessoa, acabei de receber pelo ponto, pela produção, é da Carmen. Obrigada, Carmen, pela sua participação. Ela é carioca. E ela quer saber uma coisa muito importante. Ela quer saber se, ao usar protetor solar e se maquiar, se esse efeito é perdido. Você acabou de falar desses contornalizantes, Não, né? não perde. É importante a gente sempre saber assim, passa o protetor, espera um tempinho, uma meia hora, você passa a maquiagem. Vai perder o efeito? Não. Mas eu indico para as pacientes que gostam de maquiagem, por que a gente não une o útil ao agradável, não usa um protetor com base? Tem vários hoje, são bons mesmo. E é até interessante eu falar que o protetor com base, ele tem fator de ele tem proteção contra a luz visível, que hoje em dia também está super em alta, que é a luz que a gente tem no consultório, é a luz que a gente tem no celular, que a gente está com o celular hoje em dia o tempo inteiro aqui, é a luz que a gente tem no foco, na televisão. Então, os protetores com base, todos têm esse fator de proteção contra essa luz visível. Então, vamos unir o útil ao agradável, vamos usar um protetor com base, mas se você quer realmente a sua base específica, a sua maquiagem específica, não tem problema. Passe o protetor e a maquiagem por cima. É interessante a gente falar um pouco
sobre isso, porque realmente, né, hoje tem essas linhas todas, né, associadas à beleza e ao cuidado também com a pele, que podem ser usadas tranquilamente para o pessoal aí de casa, né? Eu falo que é importantíssimo, né? A gente dá uma maquiadinha, né? Não Poliana? É verdade. Falando então desse tema, né, que é um tema muito, vamos dizer assim, importante, a gente está toda hora reforçando esse uso do protetor solar, vamos falar um pouco sobre os tipos, né, de câncer de pele. Existe, vamos dizer assim, os nomes diferentes, tipologias diferentes, como que funciona? A gente tem 3 tipos principais de câncer de pele. Um deles se chama carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma. Tá? Então, a gente divide nessas 3 categorias. O mais frequente, mais de 70% dos casos, é o carcinoma basocelular. O que a gente tem que ficar atento? É aquele câncerzinho que começa, é normalmente aquela lesãozinha que aparece nova e que não sai. O crescimento dele é bem lento, tá? Mas ele dá uma sangradinha, ele dá uma coçadinha, você tem você percebe que tem alguma coisa diferente ali que não saiu, tá? E dá principalmente indivíduos de pele clara, olho claro, que se exporam que tiveram exposição ao sol quando eram mais novos, principalmente. Então, esse é o carcinoma basocelular. Ele tem uma corzinha perolada, ele parece uma pérolazinha, se você mexe, ele até brilha. E ele tem vários vasinhos sanguíneos, que a gente chama de telangiectasias. É a principal característica dele. O carcinoma dificílimo metastizar, que é o quê? Que é espalhar, né? A gente fala assim, é muito difícil dele espalhar para órgãos, espalhar para sangue, raríssimo. O outro tipo é o espinocelular, é aquele câncerzinho que normalmente ele evolui de uma lesãozinha que é muito comum, a gente vai atender quase todo dia no consultório, aquele paciente que chega, olha aqui, tá áspera, essa parte aqui minha tá áspera, sai uma casquinha e volta depois, não cicatriza, doutora, o que eu faço com isso? Então, a maior parte dessas ceratoses actínicas que a gente chama evoluem para o carcinoma espinocelular. Que o carcinoma espinocelular é o outro tipo que a gente tem. Ele pode gerar metástase, ou seja, ele pode se espalhar para algumas outras partes, mas é também raro, tá? É mais difícil. E por último, a gente tem o melanoma. O melanoma é o tipo mais agressivo, é aquele câncer que realmente a gente preocupa porque ele espalha, a gente tem que encaminhar para o oncologista algumas das vezes, a maioria das vezes. É aquele câncer que ele está relacionado não só com o sol, mas ele está relacionado também com o fator genético. Ele pode ter uma hereditariedade envolvida aí no meio. Ou seja, o pessoal de casa que está assistindo ao nosso programa, é interessante ficar ligado em algumas questões que a gente vai tratar também ao longo do programa para, digamos assim, essas sinalizações, né, Poliana? A gente vai falar um pouquinho disso também. A gente está no programa ao vivo, dá tempo ainda de você participar com a sua dúvida, entre em contato aqui na TV no 9972-1640 por WhatsApp e também pelo telefone nosso aqui, é 3372-3720. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.